como que você chegou aqui? Como é que foi o comecinho? Eu lembro, mas não vou falar nada. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. A gente está batendo esse papo aqui no seu canal, nessa série espetacular, né? Porque traz as vivências, né? E os relatos de todos aqueles que estão participando de Dáquila, antigo Projeto Portal, há um bom tempo. Isso é muito importante para as pessoas terem uma noção do que aconteceu, né? Muita gente chega hoje em dia e não tem muita informação da história dos antigos participantes, daqueles que já são desde o início aqui. Eu, particularmente, cheguei em 2010 para 2011, justamente naquele momento que estava acontecendo aquele rebuliço na mídia do Bilu. Foi depois do Danilo Gentili, lá, da Record? Foi justamente quando ele tinha acabado de falar da Terra Convexa. Naquele momento que ele fez a revelação da Terra Convexa, né, e deu as 4 revelações que iriam passar para a humanidade. E eu já vinha de um caminho, de uma busca, né, de conhecimento assim, muito intensa, desde a minha adolescência. Quando eu era criança, né, sempre me questionava de tudo, sempre fui meio rebelde, nunca aceitei as coisas do sistema e nunca me encaixei em religião, em nada que era convencional. Sempre batia de frente com as pessoas. Na escola, estudei em escola católica, né, salesiana. Eu, na jesuíta, fomos doutrinados Fui como crianças. Colocado de castigo várias vezes, suspensão pelos padres lá, né? Por questionar muitas coisas nas aulas de religião, enfim. E eu sempre fui muito questionador. E isso me levou a não aceitar certas imposições, né? Até que a minha família colocava de estudar, ter que seguir por um caminho X, Y. E eu acabava sempre buscando uma forma rebelde de não aceitar aquilo que era imposto. Chegou um momento que eu tive uma perda na minha família, uma avó paterna veio a morrer. Eu tinha 13, 14 anos na época e aquilo ali mexeu muito comigo. E eu comecei a me questionar, mas não é possível, o que é a morte? O que acontece aqui nesse mundo? O que está todo mundo fazendo aqui? Por que a gente está nesse suposto planeta, né? E não parei mais de perguntar, de questionar. E o primeiro impulso que eu tive foi buscar, olhar para o céu e questionar Deus, né, ou quem quer que estivesse ouvindo, para que ele me desse respostas, porque eu não ia aceitar viver aqui se não tivesse resposta. E, coincidentemente ou não, naquela época eu tive uma experiência lá em Niterói, no Rio de Janeiro, que eu estava na praia à noite. Aonde? Qual praia? Lá em Cambuinhas, região dos lagos, lá, região oceânica de Niterói. Olhando para o mar, assim, à noite. Aí eu olhei para uma ilha que tinha distância. De repente surgiu uma luz do nada. Dentro d'água, perto da ilha, assim, uma bola de luz flutuando e começou a se movimentar sobre as águas, assim. E eu fiquei olhando para aquilo, falei, caramba, o que é isso? Eu estava justamente me questionando naquele momento. Foi quando eu fiz essa pergunta, olhando para o céu. E quando eu vi aquela luz, eu não tinha conhecimento, não tinha noção do que estava acontecendo, né? Aquela luz simplesmente entrou numa ilha e sumiu. Aí eu comecei a procurar depois disso, a perguntar para as pessoas, né, sobre essa questão de ufologia, de extraterrestres. Que época era mais ou menos isso? 1995, 94. Porque aquela região ali, durante os anos 70 e os anos 80... principalmente Ponta Negra. Ponta Negra não é perto dali? É perto ali. Então, Ponta Saquarema. Negra. Ali era uma região de altos avistamentos. Inclusive, tem um caso famosíssimo dos anos 70 com a Lully Oswald, que era uma famosa pianista clássica brasileira, que ela teve um encontro ali, um avistamento, foi uma loucura. Foi, inclusive, levada. Sim. É um caso famoso esse. E eu me lembro que eu era moleque, né? Eu tinha 14, 13 anos, saindo ali na adolescência, ouvindo Guns N' Roses o dia inteiro. Né? Aquela época lá, que era o auge, né, do rock, e eu tava naquela rebeldia, sem saber o que fazer da vida, questionando tudo, e com a perda da minha avó paterna, que era muito ligada a mim, por algum motivo eu associei essa parte espiritual, né, questionamento da vida, com a ufologia. Com a existência de seres, eu queria ver as naves, eu cismei que eu ia ter um contato, que eu ia ver alguma coisa no céu. E ficava toda noite indo para a praia fazer avistamento, sem saber o que estava acontecendo, depois daquela luz lá. Instintivamente você ia. E assim, nem tinha estudo de nada, na época nem tinha internet.
Eu não conseguia ler na época, nem tinha hábito de leitura. De repente eu estava na praia uma noite, surge um cara caminhando no calçadão. O nome dele era Hugo, lembro até hoje desse cara. Cara estranhíssimo, assim. Aí ele olhou pra mim, você tá olhando pro céu aí? Até fiquei meio assim com medo, né? Achei que, pô, o cara meio... Só que o cara, bem apresentado, assim, parecia um morador ali da região, né? Porque era um condomínio fechado. Falei, bom, aí você tá olhando no céu, você tá procurando o que no céu? Perguntou pra mim. Falei, olha, tô tentando ver aqui umas naves, né? Umas luzes no céu. Eu já tava vendo as naves de Gêmeos passando, né? E tentava entender o que era aquilo. Eu achei que era satélite, era nave. E o cara falou assim, olha, isso que você está buscando, você vai encontrar o portal. Olha. Desse jeito o cara falou. Você vai encontrar o portal. E eu, pô, portal, né? De repente ele estava com uma mochila e tirou de dentro da mochila um livro que era do José Trigueirinho, na época, que chamava Herx. Herx, eu lembro. Mundo Intraterreno. Aí eu olhei aquele livro e falei, ó, tá vendo essa luz aqui? Essas imagens aqui, isso que você está procurando. E um dia você vai encontrar o portal. Lê esse livro, pode ficar para você de presente. Porra, e aquele livro ele me conectou. Eu fiquei enlouquecido, né? Falei, quem que é esse cara? Eu moro ali, naquela casa. Se quiser passar lá depois, a gente troca uma ideia e tal. Aí passou, eu não achei mais o cara. Nem bati, tentei na casa dele, não atendia lá. Uma situação, a gente sabe hoje Estranho, que são coisas que acontecem normalmente para certas pessoas, né? Eu peguei aquele livro, fiquei enlouquecido. Aí eu comecei a pesquisar. E, por algum motivo, esse tal de Trigueirinho ficou marcado ali, né? Foi a conexão que eu tive naquele momento. E eu não sabia de nada. E depois que eu saí dali, que eu estava de férias no Rio de Janeiro, voltei para São Paulo, que eu estudava em São Paulo, né? Minha família de lá. Naquele mesmo período, eu lembro, 96, 97, era por aí, justamente no momento que o Urandir apareceu Isso, na começou mídia. lá. No Brasil Verdade, aquela coisa. E eu tinha visto o Urandir no Ratinho, tortando lá os talheres, mexendo com a audiência. E aquilo ali, olhei para aquilo ali, eu falei, pô, que é esse cara, né? E eu não tinha ainda despertado, literalmente. Eu estava meio tentando saber o que estava acontecendo ali. E eu lembro que ficou marcado a frequência dele, aquela imagem do Urandir ali. E eu já estava naquela ânsia, né? E na época, esse tal de Trigueirinho não tinha acesso, não sabia nem quem era esse cara, onde ele morava, onde ele existia, porque não tinha nada na internet na época. Só tinha esses livros aí. E eu comecei a ir nos sebos, procurar livro para ler de ufologia, comprei uma porrada de livro do Trigueirinho. E fui, né? Autodidata, pesquisando um monte de coisa. Mas estava perdido ainda, até que eu tive essas interações com o Urandir na mídia e ficou aquela coisa marcada assim e passou. Porque eu não sabia também como procurar, era novo, né? Não tinha ainda... Minha família não tinha nada a ver com isso. Ninguém, eu estava sozinho. Você já morava em Campinas? Já. Só que assim, eu ali naquele momento, né? Passando por aquela situação, pô, sem saber o que buscar, o que fazer. Eu lembro que comecei a fazer jiu-jitsu na época. Coincidiu tudo, assim. Eu tava com 17 para 18 anos já. Era 97 para 98. Em 98, na academia de jiu-jitsu, chega um cara lá, um maluco, de faixa preta, um judoca, todo esquisito, cara. Todo cheio de aquela postura de sensei, né? Japão, com hey, tá meio... Todo diferente no tatame, assim. E ele me chamou pra lutar. Vou dar um treino aí, rapaz, não sei o que e tal. Aí eu, porra, eu era faixa branca, o cara faixa preta, né? Falei, vou tomar um amasso aqui desse... Aí o cara começou a lutar comigo, o cara esquisitíssimo, ele todo cheio de ritual, de coisa de oriental, aquela coisa, né, meditativo, fazendo cumprimento, aquela coisa. E eu fui amassado por ele, levei um cacete dele, pô, nem vi. E ele não me finalizou, ele só lutava, me mobilizava e deixava eu sair, mobilizava e deixava eu sair. E eu tentando ir pra cima dele, pra ganhar dele. Aí ele parou a luta e falou assim, você quer ganhar de mim? Eu não estou aqui para ganhar de você, eu estou aqui para a gente treinar, trocar energia, para gerar aqui um... E aqui eu falei, pô, esse cara é maluco, estranho, né? Falando isso, eu estou aqui para lutar, pô, para ganhar, eu quero ganhar. Tava naquela ânsia, né, de porrada, de jiu-jitsu na época, o UFC, Royce, tava justo naquele momento, né?
E o cara diferente, com uma filosofia diferente na luta ali. Aí acabou o treino, eu fiquei olhando pro cara, assim, um cara meio esquisito, ele falou assim, você parece um ET. Olha. Aí eu falei, ET? Na hora já me, porra, o que esse cara tá falando? Aí ele me vai conversar com o meu professor, meu sensei, tira uma fita VHS, uma fita antiga pra caramba de ufologia, com filmagens de nave nos Estados Unidos, tipo um documentário em VHS na época. UFO, não sei o quê. Porra, eu olhei pra aquela, porra, falei, não é possível, cara, é muita coincidência. Aí eu grudei no cara, falei, o que é essa fita aí? Porra, posso gravar uma cópia, não sei o quê? Aí ele, por que você quer saber dessas coisas? Ele tinha falado que eu parecia um ET. Eu falei, você não falou que eu parecia um ET? Eu quero ver essa fita aí. Aí ele estava de bicicleta. Aí ele falou assim, me encontra amanhã, 7 horas da manhã, eu vou estar lá no parque, sentado embaixo de uma árvore, te esperando para conversar. Coisa de maluco, assim. Bem Porra, estranho. Estranhíssimo. Aí eu, porra, imagina eu com 17, 18 anos de idade, aquela fase que você fica meio... Estava prestes a fazer vestibular também, aquela pressão de, pô, você tem que fazer alguma coisa, tem que estudar, você tem que passar na faculdade. E esse turbilhão de questionamento, de, porra, eu quero entender... Por isso também que você fez psicologia? Então, para ajudar a entender? Eu não sabia o que eu ia fazer, eu estava perdidaço, né? Porque eu falei, pô, o que eu vou fazer? Eu não aceitava o sistema, eu não queria seguir ali um caminho. Aí eu fiquei, não vou fazer nada. Fiquei 1 ano parado, foi justamente de 98 até 99... Eu tinha parado de estudar, tinha me formado já no colegial e fiquei sem fazer vestibular, né? E a família pressionando ali, e eu só indo em livraria, comprando porrada de livro, de ufologia, lendo Trigueirinho, aquela loucura toda, sem entender nada, né? Querendo olhar para o céu toda noite para ver um treco no céu e nada. Só via aquela luz no mar, lá no Rio de Janeiro. Aí esse cara marcou essa reunião comigo, eu fui lá no dia seguinte. Porra. Só que esse cara, ele assim, é uma pessoa com muito conhecimento, ele estudou muito durante muitos anos, todas as religiões, filosofias, era um cara bem ligado à teosofia, à sociedade esotérica e muitos estudos, né, antigos, principalmente do Oriente. Por isso que ele tinha essa pegada mais oriental, assim, arte marcial. E o cara me deu uma aula ali, a gente ficou quase 9 horas conversando. Caraca, o dia inteiro. Só que ele focou, não em ufologia, ele focou em mostrar vários caminhos filosóficos, de linhas de pensamento. Começou a apresentar uma porrada de coisas, porque eu nunca tinha conhecimento. Desde as tradições orientais até as ocidentais. Ele fez um compêndio, um resumo de tudo que... Todas as tradições, ele tentou unificar, olha só, ele tentou unificar os conhecimentos para mim, ó, você está buscando algo que tem a ver com isso. Você primeiro precisa entender isso aqui, aí você vai entender os ETs. Pô, tudo estava se encaixando, aí eu saí de lá, cara, completamente, imagina você foi uma dose de conhecimento, eu nunca tinha ouvido aquilo na minha vida, né? E tudo fazia sentido, começou a encaixar várias coisas. Hoje eu sei que muita coisa não é bem aquilo, né? Mas assim, naquele momento parece que foi ativando várias memórias cósmicas em mim, como se fosse voltando a lembrar de tudo que eu já sabia, mas eu não sabia que eu sabia. Foi ali um momento divisor de águas para mim. E esse cara, eu tive ele como você teve a Irene Grant, né? Sim. Eu comecei na casa dele todo dia, pô, aí ele começou a me indicar vários livros, eu ia naquelas livrarias, lá comprava uma porrada de livro de budismo, hinduísmo, pô, todos os livros de teosofia. Estava fazendo a base já, Blavatsky, teu compromisso lá na frente. Rosa Cruz, aí eu comecei a comprar, eu lembro que eu gastei, na época, era R$3.000, era muito dinheiro na época, década de 90, né? Pô, eu comprei uns 600 livros, assim, de uma vez só. Fiquei em casa com um monte de sacola, meu pai olhou pra mim, você tá maluco? Não, agora eu tenho que estudar, eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que, alguma coisa me dizia o seguinte, você tem que ler tudo, você tem que buscar todas as informações possíveis que você encontrar, porque você tem que buscar a verdade. Eu entrei num vício mesmo, numa ânsia maluca de querer ler, de estudar, eu ficava o dia inteiro lendo. Parei de fazer tudo na minha vida, parei de sair. Naquela época, né?
Estava na fase ainda de sair, aquela coisa. Parei de beber, Ficava trancado, praticamente o dia inteiro em casa lendo. Quando ia para o Rio, ficava na praia lá lendo. Pô, era o dia inteiro estudando. Ainda na busca, tentando entender o troço, né? Tentando montar o quebra-cabeça, né? Aí eu comecei a frequentar diversos grupos e linhas para entender o que acontecia. Aí fui para o espiritismo, me associei à Sociedade Teosófica, comecei a frequentar para ver o que. Só que eu nunca me encaixei na prática desses trabalhos, desses grupos. Não, meu negócio é além disso. Ainda vou encontrar algo que vai ser maior que isso tudo, né? E eu frequentei meditação, fui para templo budista, fiz retiro, comecei a ir em comunidades para buscar entender esse treco, né? Só que eu não tinha as respostas que eu estava buscando, faltava algo para mim, né? Então, durante alguns anos, nesses estudos todos, eu decidi fazer psicologia justamente porque foi a única maneira que eu falei, vou ter que linkar isso tudo, uma forma de ter um trabalho para estar com o ser lidando com as pessoas, ajudando de alguma maneira, porque, eu não vou conseguir ficar escravo desse sistema, né? E isso me levou a uma certa rebeldia, no sentido de não aceitar as coisas. Eu queria me isolar, eu gostava de ir para os lugares, assim, ficar um tempo afastado, voltado a isso, né? E eu acabei encontrando esse grupo do Trigueirinho, que ele tinha uma comunidade em Minas Gerais, e eu comecei a frequentar esse local para sentir, para ver qual era a pegada ali, o que eles estavam propondo, né? E até aquele momento eu não tinha encontrado nada que se aproximasse daquilo que eu estava buscando, que não fizesse tanto sentido como o que eu encontrei lá. Porque lá eles falavam de naves, de seres intraterrenos, de contatos que iriam acontecer. É tudo uma promessa, né? E tinha os avistamentos no céu, aquela coisa. E eu ficava naquilo ali e falei, interessante, né? Mas como é que esse cara teve essas informações, né? Aí eu fui me aprofundando e fui descobrindo algumas coisas que não me agradaram muito, né? Eu fui, não é decepção, mas assim, eu fui vendo que a coisa estava meio esquisita por alguns aspectos lá. E eles começaram a trazer uma visão muito assim monástica da coisa, que você tem que romper com tudo, se dedicar a uma vida de busca espiritual, tal, e aquilo me sentir incomodado com aquilo. Porque parecia que não era natural, não era por ali a coisa. E era como se eu já tivesse vivido isso anteriormente. Você chegou a fazer avistamento lá? Vi. Passavam essas naves de gemos, algumas naves que pareciam, né? Mas assim, eles lidavam com isso de forma muito mística, muito assim, faziam orações, mantras, como se estivesse em reverência. E eu falei, mas não é possível isso. Será que é isso? Está misturando com religião, com coisa. Eu parecia que eu não era aquilo ali. Aí eu comecei a me afastar, falei, não é por aqui. E entrei numa fase, assim, de ficar sozinho mesmo. Falei, não, eu vou encontrar, eu preciso me entender o que está acontecendo. Eu lembro que eu fui lá, no Pico das Agulhas Negras, em Itatiaia. Tinha um sítio lá em cima, altitude, lá no alto, numa fazenda, um sítio lá. Eu aluguei para ficar numa espécie de retiro. Fiquei 14 dias sozinho. Sozinho? Sozinho, na montanha. Alguma coisa me levou para lá, para esse retiro. Eu falei, vou ficar lá. Eu não vou sair de lá enquanto não tiver uma clareza do que eu tenho que fazer. Eu estava pé da vida, porque eu falei, eu não vou conseguir viver nesse mundo, nesse sistema. Eu estava revoltadíssimo, eu não conseguia me encaixar. Trabalho, ficar... Os relacionamentos frustrados também, minha família, Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tinha me frustrado lá, nessa suposta vida espiritual, né? Que eu acreditava que era o caminho. Alguma coisa me dizia que eu ia encontrar aquilo que eu estava buscando. E foi impressionante isso, porque nesse momento que eu fiquei lá isolado, lá tem uma montanha assim, lá no alto de Itatiaia, não sei se você já foi lá. Lá nas Agulhas Negras, fui, lá no alto tem uma montanha gigantesca. Eu fiquei no alto, num chalé isolado, fiquei 14 dias, levei alimento para eu fazer, não tive contato com ninguém, nenhum ser humano, 14 dias, 2 semanas isolado lá. Sozinho. Aí eu ficava lá em contato com a natureza, estudando, escrevendo pra cacete, ficava refletindo sobre tudo, né?
E começou a acontecer uma porrada de coisa comigo lá. Eu ficava no chalé à noite, barulho, nego batendo na porta. Você tá brincando, cara. Pá, pedra caindo. Eu não sabia o que era. Eu, pô, caraca, Ficou morri de com medo. Me borrando de Porra, medo. eu tinha me borrado todo, Só cara. que Saia correndo. naquela época, eu tava numa crença ainda, não, eu tô aqui para me fortalecer espiritualmente, para ficar aqui, né, centrado. Aí eu acendia uma vela, ficava olhando pra vela ali naquela postura yogi, aquela coisa, achando que eu tava... E eu meditava muito, eu ficava às vezes, assim, horas, né, sentado naquele processo, achando que eu ia encontrar uma conexão, um estado alterado. Que coisa curiosa, cara. Eu ficava nisso. E eu, interagindo com a natureza, começou a acontecer uma porrada de coisa lá naquela montanha. Luzes na montanha apareciam e eu, porra, tentando entender o que era aquilo, né? Aí eu ia caminhar na trilha lá, que tinha uma mata, acontecia direto os fenômenos. Eu não sabia o que era. Pô, aroma, alquimia do aroma, direto. Só faltava ter uma conversação, mas eu não sabia o que estava acontecendo, não tinha o conhecimento, né, que eu tenho hoje, que a gente aprendeu aqui em Dáquila. E eu lembro que eu fiquei naquele momento, quando eu saí de lá, eu estava decidido a tomar uma decisão, avisar para minha família, falar o seguinte, ó, eu tomei uma decisão, eu vou realmente encontrar um lugar para eu ir morar, para eu ficar, porque eu não vou conseguir me adaptar aqui a esse sistema, esse mundo. As expectativas de vocês eu não vou conseguir suprir. Estava disposto a falar isso para eles. Que era uma pressão muito grande na minha família. Tipo assim, e aí? Você vai ser o quê da vida? Ó, trabalhar, ganhar dinheiro e tal. E eu só queria saber disso, né? Ter as respostas. Eu senti que eu tinha que fazer alguma coisa. Que estava sendo chamado para alguma coisa. Era uma coisa muito forte. Era um treco assim de trazer até um sofrimento para mim. Uma angústia, um negócio. E nesse retiro eu chutei o balde. Eu falei, vou ficar aqui até eu decidir. E quando eu decidi isso aí, eu tive essas experiências, né? Eu achei que era algo místico esse negócio, mas na verdade não. Eles já estavam ali, eu senti que tinha alguma presença, algum treco me trabalhando ali. Isso era do ano de 2010, lembro até hoje que eu fiquei lá, julho de 2010. Cheguei em casa, falei assim, vou cancelar meu e-mail, vou tirar minhas redes sociais, vou sumir. Aí eu entrei no YouTube, primeiro vídeo que eu vi lá, Bilu, o ET brasileiro. Cara. Aí eu, olhei aquilo, falei, ET brasileiro? E Bilu, cliquei. Puta, ali literalmente fudeu. Quando eu vi o vídeo, quando eu vi aquela cena, aquilo que ele fala, né? Que algumas pessoas iam ver aquela imagem. Sim, exatamente. Quando eu vi a imagem da faixa ele falando, vencedora, o olhinho piscando, falando, a voz dele, o repórter ali. E eu vi a reportagem da Record, manipulada. Não vi os bastidores, só vi aquela cena que eles manipularam. Só aquilo ali, na hora, eu desabei ali. Comecei a chorar, me deu um treco. É mesmo, cara? Surreal. Caraca, que é isso? Na hora eu reconheci, eu sabia que era real aquilo ali. Aí eu vi de novo o vídeo, eu vi umas 10 vezes o vídeo, cara. Aí eu coloquei Projeto Portal. Puta, aí... Porra, eu me lembro que você chegou aqui, assim, de repente você não sabia nem onde você estava chegando. Isso eu lembro. Eu contextualizei, para vocês entenderem a minha trajetória até esse vídeo. Eu resumi, porque foi muita coisa, né? Eu estava vindo com aquela bagagem toda, misturando tudo, espiritual, esotérico, ufologia, uma confusão geral na minha cabeça. Né? Muito conhecimento solto, assim, mas não tinha um entendimento ainda do que, o que eu tenho que fazer, né?